Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Chegando mais uma importante notícia neste domingão no Tricolor. Os jornalistas Eduardo Tironi, Arnaldo Ribeiro e André Hernan atualizam a situação do lateral esquerdo Caio Paulista. Vamos ver. Arnaldo, novidades sobre o caso Caio Paulista, que tá todo São Paulino de olho, gente com raiva do Caio Paulista, gente achando que tem que ir mesmo, o azar dele, gente achando que essa grana não vale. No meio disso tudo, o Palmeiras entrou na conversa. O Palmeiras tem 240 laterais esquerdos, vai atrás do Caio Paulista. Mas a gente precisa entender por que estava tudo certo, que a diretoria do São Paulo saiu falando que estava tudo acertado, e aí agora já não está mais nada, e o cara está indo embora. Qual é a situação? Qual é o ponto? Qual é o cenário? De ontem para hoje, bastante coisa, bastante detalhe envolvendo o Caio Paulista. Nós vamos especificar todos aqui. E é como você falou, aquela situação lua de mel, que parecia ser o Natal da parte do São Paulo, com o gorrinho do Papai Noel anunciando a permanência do Luca por 3 anos, teve, digamos, ali um arranhãozinho com a iminente venda do Beraldo, poucas horas depois, já propalada pela imprensa europeia, mas, sobretudo, sobre essa bomba do Caio Paulista. É uma bomba, o torcedor do São Paulo não contava, o São Paulo não contava, e a gente explica como está a situação, se é possível revertê-la, ou se, de fato, ele já está de malas prontas para o Palmeiras. Como é que o São Paulo contratou o Caio Paulista? O Caio Paulista era 4º reserva do Fluminense, estava queimadíssimo, e aí conseguiu essa contratação por empréstimo com os direitos estipulados em 3,5 milhões de euros, né? Se você reparar, era já uma fixação de direitos bem acima do que era o Caio Paulista na oportunidade. Uhum. E muitas vezes esses negócios são fechados achando, a chance de um cara fazer uma temporada brilhante e tal, e na hora valer 3 milhões de euros é pequena, mas aconteceu, né? Aí, por que eu falo que o São Paulo deu uma grande vacilada? O primeiro pronunciamento oficial do São Paulo pós-título da Copa do Brasil, pelo diretor Carlos Belmonte, na festa do título, quando ele pegou o microfone e falou: o Caio Paulista vai ficar conosco, tal, não sei o que lá. Você só fala isso se você tem a certeza que isso vai acontecer, né? Claro. E o São Paulo já, à época, antes mesmo de ser campeão da Copa do Brasil, discutia com o Fluminense o parcelamento do pagamento. Porque essa direção do São Paulo faz tudo parcelado. Tudo. O Bobadilha, nova contratação, parcelado. O Ramos Rodrigues, parcelado a partir de agora. O São Paulo do Casares age parcelado. A cláusula de compra do Caio é uma cláusula à vista. O São Paulo tinha até o direito de negociar o parcelamento, caso tivesse confiança e certeza dessa situação. E aí começam as complicações. O Caio Paulista não é um jogador do Fluminense, ele é 50% do Fluminense e 50% da Tombense, que é o time do Eduardo Uran, que é empresário dele. Então os direitos dele são repartidos. O Fluminense não tem, autonomia sobre o jogador. Quem negocia pelo Caio Paulista é o Eduardo Uran, / Tombense. O que aconteceu do título da Copa do Brasil para cá? A Tombense caiu da Série B para a Série C. As receitas do Uran foram para o vinagre. Ele quer, claro, à vista, mais do que o Fluminense até. Porque o Fluminense tem outras pendências do São Paulo, o Hudson lá atrás. Clube com clube, como o Léo Pelé, que o Vasco pagou. O Vasco pagou o Léo Pelé, pagou uma parcela, tá 10 atrasadas. Então, assim, o Fluminense tem pendências com o São Paulo. Foi jogar o Mundial. Não é que o Fluminense sumiu, quem sumiu foi o Uran. O Uran é tão bem. O Uran, mapeando o mercado, chegou ali à conclusão de que o Palmeiras pagaria até mais do que 3,5 milhões à vista. E simplesmente ele parou de atender ligação do São Paulo. Basicamente é isso que aconteceu, né?
essa cláusula, todo mundo está falando, 31 de dezembro, São Paulo tem até 31 de dezembro para botar 3,5 milhões e ganhar o cara em definitivo. É uma afirmação relativa. Primeiro porque a opção de compra à vista, a preferência completa, era até dia 15 de dezembro. O São Paulo tem até... É como se o Caio agora estivesse no mercado, e é claro que por uma opção... ele tem contrato até 31 de dezembro do São Paulo, então o São Paulo está pagando ainda o Caio. O São Paulo agora seria uma negociação, eu acho que em outras bases. Se tiver uma proposta maior, o São Paulo tem que cobrir, como é uma coisa de patrocinador. E aí é como você falou, o São Paulo não tem esse dinheiro agora. O São Paulo, se trocar de patrocinador master, o que está fazendo, tem que pagar uma multa ao patrocinador atual à vista. Né? E é o São Paulo que paga? É o São Paulo que paga. Então, a grana do Beraldo não vendeu ainda, não entrou ainda. O São Paulo não tem essa grana até 31 de dezembro, nem agora, nem até, por isso tentava parcelar esse tempo todo. Só que eu acho que enquanto se preocupou com o Bobadilha, com o Lucas, com outras, o Ferreirinha, o Caio Paulista ficou ali no limbo, tá sob controle, e não estava sob controle. Muito porque o Caio Paulista não pertence a um clube apenas. Pertence a um clube e a um empresário. Né? Uma pergunta que não quer calar ainda sobre o Caio Paulista. Então ele tem 50% do empresário, do Eduardo Duran, você deu o contexto todo, o time Duran caiu, ele é um empresário, que tem um monte de jogador por aí, por exemplo, os empresários bem poderosos do Brasil. A pergunta é, vamos que o São Paulo tivesse esse dinheiro. Vale o Caio Paulista 20 milhões? À vista? São dinheiros diferentes, entende? Quando você compra um negócio a prazo, ele é diluído, ele é mais suave, por mais que o valor seja o mesmo. A pergunta é, vale 20 milhas? Porque tá todo mundo enlouquecido com essa história, o cara vai embora. Claro que ele é muito importante pro time, é indiscutível. Mas esse jogador vale 20 milhões? Ele tem 25 anos. Eu acho que quando eu for descrever como está o mercado de laterais para possível reposição na perspectiva do São Paulo, você vai dizer que vale 3,5 milhões de euros, porque não existe esse tipo de jogador no mercado. Então, assim, ele é um craque, não é. Agora, ele tem essas qualidades, a idade, o aspecto físico, a versatilidade, então ele não é exatamente só um lateral, né? E acho que essa circunstância estava imposta no momento do empréstimo. Se vocês quiserem, está aqui. À vista era a condição, né? O Uran tem vários jogadores no Palmeiras, é óbvio. Então, o São Paulo está tomando um chapéu mais do que do Palmeiras. O Fluminense é quase um inocente na jogada, que também vai lucrar se for o negócio à vista. Mas o São Paulo está tomando um chapéu do Uran / Palmeiras, né? Tem outros caras do Uran no São Paulo? No Palmeiras. No São Paulo, nem. No São Paulo. Acho que o São Paulo não. Vou até checar. Acho que não. Se tiver um ou outro. É bom saber, né? Sim, porque acho que aí o cara passa a ser uma persona não grata. Aí, Tironi, é assim. E o jogador? Sim, o jogador, a palavra do jogador, no final das contas, vale muito. É onde o cara quer jogar. O Caio tá adaptado, vai no Instagram do Caio, tá lá, a camisa do São Paulo, filhinha, recém-nascida, tá super adaptado do São Paulo, tem um puta ambiente bom no São Paulo, os caras gostam dele pra caramba, tem parceria. O cara tá no melhor momento da carreira no São Paulo ambientado. Agora, a relação dele com o empresário é daquelas, o empresário cuidou da vida dele inteiro desde moleque. Sim. Então, assim, para mim, na minha concepção, para ele é desconfortável essa saída, é ruim para ele. Né, se efetivar ele for para o Palmeiras. Ele vai começar a ser visto com outros olhos, vai se queimar com o São Paulo, uma cobrança gigantesca no Palmeiras, tipo o que aconteceu com o Allan Kardec, que não aguentou muito o repuxo. Esse é um outro ponto. Mas, eu acho que para ele, pessoalmente, não é interessante, né? Nesse momento, a troca. A perspectiva dele de continuidade, a relação do Dorival, como o Dorival achou um jeito para ele jogar fácil e tal, para ele não é uma boa. Mas aí, como empresário, não é que só o empresário dele, o cara detém 50% dos direitos. A minha interpretação dessa relação é se o Uran mandar ele se jogar do 12º andar, ele se joga, né? E isso é muito ruim para o jogador de futebol, mas não é estranha essa situação, né? Aqui, ó.
E aí? Ó quem trabalha no Natal. Aí sim, ela. Rapaz. Os caras acham que a gente não trabalha. Acabei de ler o seu tweet aqui no ar. Você viu? São Paulo começa a observar nomes de laterais esquerdos que já estavam na lista do Departamento de Análise e Mercado. Outro fator importante, São Paulo estava estudando emprestar o lateral Moreira, mas agora o cenário deve mudar. André Hernan, muito bem informado, como sempre, vai dando essa canja aqui pra gente em plena véspera de Natal. E aí? Bom, mas é o que eu acabei de tuitar aí, eu soube agora que o São Paulo já ativou o Departamento de Análise e Mercado, porque vai olhar o mercado para tentar contratar um lateral, porque assim, o cenário hoje é de não ter mais clima para o Caio Paulista permanecer no São Paulo. Antes de julho, quando começou esse papo de parcelar e tal, e a coisa começou a andar, e chegou até ter um pré-acordo, quando o Caio Paulista é contratado, a direção do São Paulo estava no sorteio da Sul-Americana. E aí teve a questão da lesão do Wellington, estava sem jogador, o Patrick Lanza, que era a única opção, e ele era muito jovem e tal. O Rogério pediu, então, a contratação de um jogador. E aí começaram a vasculhar o mercado. No Fluminense, o Caio Paulista era a quarta opção, e o Fluminense impôs algumas condições que o São Paulo ficou de mãos atadas. Como, por exemplo, pagar à vista 3,5 milhões de euros. O São Paulo falou, bom, vamos contratar, a gente precisa do jogador. E era uma aposta muito arriscada, porque tinha gente do São Paulo achando que o Caio Paulista não ia dar certo. E foi uma surpresa para todo mundo ele ter virado o que virou. Então é no São Paulo que ele se transforma esse jogador, talvez o melhor momento da vida dele. Né? Então o São Paulo ficou de mãos atadas, e aí quando o Caio começou a desempenhar, São Paulo começou a discutir um parcelamento com o Fluminense. E aí deu no que deu. Só para ter uma ideia, a opção de compra do Michel Araújo com o Fluminense, ela é parcelada. Está no contrato. Está no contrato. É diferente. Porque teve tempo de negociar. Certo. Então, essa negociação ela já começou com o São Paulo meio com a faca no pescoço. Então, eu, analisando essa história toda, eu coloco o São Paulo talvez como vítima, porque não tem muito o que fazer. Eu vi ontem o Baby da Independente questionando o Rui Costa, muita gente no Twitter falando que a diretoria de São Paulo foi uma diretoria amadora, mas fato é que o São Paulo não tinha grana para pagar 3,5 milhões. Não é que perdeu o prazo, simplesmente não tinha como pagar. O financeiro não iria aprovar esse dinheiro. Beleza, vamos decidir. Decidimos que o Caio Paulista virou o novo Roberto Carlos e vamos pagar. Vamos fazer uma loucura, vamos pagar. O São Paulo não tem esse dinheiro em caixa hoje. O São Paulo não tem a grana para bancar o Ferreirinha, que é uma negociação que vai acontecer ainda. Então, assim, é uma situação bem complicada. E cada vez menos você tem clima para o Caio Paulista permanecer no São Paulo. Lá a galera não gostou do que está rolando. Se bem que, como disse o Arnaldo, né, é quase que como o Uran cuida da vida do cara, né? É compreensível isso também. O cara... Muitos jogadores são assim. O cara simplesmente fala, meu empresário resolve minha vida, né? Então tem isso também. Mas você acha que para ele, pro jogador, o clima não tá legal? Fica não legal? Porque isso já tá no ouvido dos jogadores, né? Isso já tá nas lideranças, né? Os caras se falam, tem grupo de WhatsApp, né? Tem grupo de WhatsApp da diretoria, claro que isso aí tá pegando fogo desde ontem, né? Mas tem também as notícias, os jogadores, por mais que estejam de férias, o Caleri na Disney, não sei quem no interior da Bahia, na praia e tal, mas os caras se falam. Pô, né? Um manda mensagem pro outro e fala assim, você vê essa treta aí do Caio Paulista? Pô, né? Complicado. Então, assim, é uma atitude que, poxa, imagina você num fechamento de ano, festa, comemoração, ano que vem vai ser, a gente já vai disputar um título, tendo que chegar concentrado. Você tem um mínimo de um planejamento ali, e aí de repente o jogador não fica, né? Isso pega muito mal, e eu sei que o clima tá ficando ruim ali pro jogador, né? Agora, essa questão do teu post, né, de mapeando, eu imagino que o São Paulo tivesse claro também
atento a alguma coisa de lateral esquerdo, até por conta da incerteza do Wellington mais para frente. O Wellington poderia ser vendido nessa janela, com uma outra circunstância, se o Caio ficar, dependendo da proposta. Então, acho que o São Paulo também não é que estava ignorando, mas é uma posição muito difícil no futebol. E acho que a gente estava discutindo, né, porque tem essa situação também da dificuldade de você pensar numa opção que não seja brasileira por conta do excesso de estrangeiros do São Paulo, né? Aí o que diminui ainda também esse espectro, né? Não é uma posição simples. Até a sua linha do tempo atualizada com como é que o São Paulo chegou a pensar no nome do Caio, também naquela oportunidade não eram laterais esquerdos em profusão no mercado nacional. É uma posição bem delicada hoje no futebol. E assim, eu vi muito torcedor no Twitter me marcando, e eu vi também que eles comentaram aí com vocês na live sobre o Vinha. Gente, vamos ser realistas com o torcedor do São Paulo. O Vinha vale 10 milhões de euros. A Roma já precificou o jogador e quem vai pagar isso é o Flamengo. Exato, isso é outro mercado. O Flamengo é aqui. Outra história. Então, se o São Paulo tem 3,5 para pagar no Caio Paulista, não vai ter 10 para pagar no Vinha. Então, gente, vamos pensar com a realidade, e acho que a gente é importante a gente estar aqui para trazer a realidade para o torcedor de São Paulo. Não adianta iludir. Não vem um Vinha. São Paulo não vai atrás. Na lista de análise de mercado do São Paulo, são jogadores de custo baixo. São jogadores que estão em fim de contrato, que o São Paulo vai tentar um empréstimo para pagar depois. As últimas contratações mostram como é o São Paulo, como é o comportamento do São Paulo no mercado. Exato, todas feitas nesse modelo, né? Todas feitas parceladamente. Inclusive essa do Bobadilha, a última aí e tal, foi a última. E perfil de jogador que não, né? Tirando o Lucas e o Rames, o São Paulo não saiu contratando, agora eu quero esse aqui, quero aquele. Contratou jogadores promessas, ou caras daqui. Estava sem fim de contrato. Isso. Eu acho que o São Paulo, hoje o São Paulo, financeiramente, ele não tem condição de pagar por direitos federativos à vista. Isso. Não tem. Não é uma realidade do São Paulo. Essa isso não é. O que não impediu o São Paulo de fazer bons negócios nesse período também, nessa forma meio parcelada. Agora, o que talvez tenha acontecido é digamos, uma ilusão de que isso aconteceria com esse jogador pelas especificidades desse jogador, pela questão dos 50% do Uran, pelas questões. Então, assim, você não está negociando exatamente com um clube, porque clube para clube, esse parcelamento acaba sendo quase convencional, porque ninguém tem muito dinheiro no mercado para fazer essa. Isso. Agora não é só o Fluminense na jogada, né? Não é só o Fluminense na jogada. Essa é uma questão, né? Muito bem, o Wesley Souza fala o que acham do Smiley, que joga pelo Lille e foi o único jogador brasileiro da seleção do Campeonato Francês. Ele está em fim de contrato. Tem 33 anos, é mais ou menos a minha idade. Anos, pois é. Já é uma coisa mais, né? Já é um cara mais veterano e tal, enfim. Gustavo Messuro, o Flávio está indo atrás do Vinha, não poderíamos ir atrás do Ayrton Lucas? Não, né? O Vinha nem vai ser titular desse time. Calma, Lucas, Gustavo. O Ayrton Lucas, Flamengo. Mas ele contratou o jogador do Flamengo. Só o contrato do Ayrton Lucas, nem o Leônidas foi uma contratação tão gigante. André, você acredita que o Caio não vai bater o pé para ficar? O Instituto Alcance pergunta aqui. Você acha que ele pode bater o pé? Que o próprio Caio Paulista fala, não, peraí, gente, eu quero ficar. Fala lá pro Eduardo Duran e ele decida que ele quer ficar. Mas aí, eu até perguntei isso ontem nas minhas apurações, e a resposta foi muito nesse sentido. Se quisesse, já teria feito. Porque assim, aquela data de dia 15, que ficou muito, é a data limite e tal, o que me contaram ontem foi que era só um proforma, só uma formalização que os dois jurídicos chegaram a conversar, de São Paulo e de Fluminense. Vou te mandar aí, vou formalizar aqui o pagamento, tá? Era em 4 vezes, não sei se vocês sabem disso. Não, o pagamento era em 4 vezes. Ia pagar uma parcela agora, enfim, era bem espaçado, mas era em 4 vezes. 4 vezes de 3,5, só fazer a divisão de 20, né? Então era 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões, certo. Até dar 20. Era isso, era parcela de 5 milhões.
Então, assim, quando teve esse papo entre os jurídicos, foi pro Uran. Uran, estamos mandando lá pro jurídico e tal, não sei o quê. A mensagem do WhatsApp não tinha nem... Só ticava um. Nem o azulzinho. Porra, aí é foda. Nem o azulzinho, nada. Aí fica difícil, hein? Que vácuo. E aí começou... E isso foi no dia 15. E aí eu fui ver nos arquivos das matérias que eu publiquei. No dia 11 eu publico que estava tudo certo e tal, e que o São Paulo já ia exercer. 4 dias depois teve aquela troca de contatos, houve aquele contato entre os jurídicos. E aí o São Paulo começou a achar estranho tudo. E aí estourou essa bucha ontem. Então, assim, se desse período de 15 até agora, que nós estamos no dia 24, já são quase 10 dias, não é possível que o Caio Paulista esteja incomunicável nesses 10 dias. Então, o São Paulo entende que, se fosse alguma coisa nesse sentido, o jogador bateu o pé, quero ficar, já era para ter feito. Entendo isso. Muito bem. O Caio, apesar de estar lá com o perfil, camisa do São Paulo, cuidando da filhinha e tal, etc., ele não pode não estar sabendo de tudo que está rolando. Né? Não pode não estar sabendo, exatamente. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!